Quando você vê a história do Brasil do último meio século, ela se compõe, primeiro, da bibliografia comunista usual, quer dizer, feita pelo pessoal do PCB, do PCdoB, do PT, né, repetindo, vamos dizer, as mesmas histórias de sempre, né, com indícios ou sem indícios. Eu já vi o seguinte, já vi até acontecer o seguinte, o sujeito divulgar pela internet, nós temos aqui a prova definitiva de que os americanos armaram o golpe de 64. E a prova definitiva era uma gravação do embaixador Lincoln Gordon conversando com o presidente Johnson no dia seguinte, já no 1º de abril. E o embaixador dizia para o presidente, aqui os caras já botaram os tanques nas ruas, o que eu faço? E o presidente Johnson responde, faça alguma coisa. Isso era a grande prova, né? Também, às vezes em que eu mesmo investiguei alguma coisa e descobri, eu vi o seguinte, que a indiferença da classe jornalística e da classe acadêmica pelos fatos é total, absoluta e, como é que se diz, irrecorrível. Por exemplo, às vezes em que os 3 artigos que eu escrevi na época, contando do ex-agente da KGB no Brasil, Ladislau Bittman, não era bem da KGB, ele era da Serviço Secreto Tcheco, porque a União Soviética não atuava diretamente nos países do Terceiro Mundo, mas usava o serviço dos países satélites. Então, por exemplo, no Oriente Médio era o pessoal da Romênia, né? Então, por outro lado, você tem todo este mito, toda hora repetido pelo nosso presidente da República, de que os militares, as Forças Armadas, livraram o Brasil do comunismo. Isso é uma conversa mole. O que eles fizeram contra o comunismo? Bom, nos primeiros meses, eles demitiram 2 ou 3 professores da USP, entre os quais o Fernando Henrique. Isso foi o máximo, né? Se você perguntar assim, quantos jornalistas brasileiros foram para a cadeia por causa de matérias que eles escreveram? Eu lhes respondo, nenhum nunca. Nenhum nunca. Quando se censurava uma matéria, como é que se fazia a censura? Era um funcionário da Polícia Federal que ficava frequentemente na portaria do jornal e recebia as provas do jornal do dia, lia aquilo que ele não queria que publicasse, ele marcava ali e saía ou saía um espaço em branco ou se preenchia com alguma coisa, né? Eu lembro que no Estadão, o Estadão, o Jornal da Tarde, os 2 jornais mais visados, evidentemente, no Estadão eles punham receitas de bolo, né? E no Estadão eles punham trechos de poesia, especialmente dos Lusíadas. E no Jornal da Tarde punha receitas, né? Eu lembro que uma vez teve uma notícia comprometedora para o então governador Laudo Natel, e daí precisava arrumar uma receita, eles pediram para o Carlinhos Brickman. O Carlinhos Brickman era um homem gordo, enorme, muito engraçado. Ele disse, deixa que eu faça a receita. Daí ele fez a receita, Lauto Pastel. Isso saiu. Então, todo mundo sabia que tinha uma notícia censurada. 3 dias depois, a notícia realmente era liberada. Porque eles vetavam apenas notícias que pudessem atrapalhar as investigações sobre o terrorismo. Se não tinha importância para isso, né? Por exemplo, notícia de corrupção nas altas esferas saía de monte. Acusava os milicos de tudo que existia. No Jornal da Tarde tinha cara especializado em fazer isso, pô, né? Quanto aos artigos de opinião, todo dia saía artigo descendo o cacete neles, porra, né? Então, o que houve de censura naquela época foi fichinha perto do que fazem hoje. E, no entanto, o mito da censura continua. Como é que continua? Isso é repetido de geração em geração dentro das universidades. E não tem ninguém que conteste, a não ser de vez em quando algum general que quer puxar a brasa para a sua sardinha, então se gaba de gestos heróicos que ele não cometeu de maneira alguma. Não é isso? Você pensando bem, fala, olha, diz que os caras não livraram do comunismo, eu digo, bom, mas como é que
Durante 20 anos vocês alimentam a maior editora comunista com o dinheiro do governo. Além disso, quando foi a época em que os comunistas se apropriaram do sistema educacional brasileiro? O regime militar. Com a ajuda desses malditos chivitas, esses irmãos chivitas, que tinham a revista Nova Escola e Sala de Aula, que era o quê? Instrução comunista para os professores. Aquilo era distribuído pelo governo para todos os professores do território nacional. Como é que eu sei? Eu trabalhei lá, meu Deus do céu. Então, e quando eu fazia alguma matéria que não era muito comunista, o Tiviton, eu esqueci qual deles que era, reclamava, ele está imitando o Paulo Francis. Então, meu Deus do céu, se você sabe ler, né, qualquer pessoa que conheça o estilo do Francis, conhece o meu, fala, se tem uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com o outro, é aí. Né? E eu também, as minhas ideias também não tem absolutamente nada a ver com as do Francis, exceto as ideias que eu botei na cabeça dele. Na minha cabeça ele não botou nenhuma. Não. Então isso é só para dar um mostruário, um breve mostruário, né, do reino da fantasia, que é a discussão política nacional. Então a primeira coisa que vocês têm que fazer é parar de prestar atenção nisso. O que o senador falou, o que o general falou, o que o presidente falou, não tem a mais mínima importância. Vocês têm que ver, em primeiro lugar, assim, levem em conta aquele esquema que eu falei das camadas da personalidade. Então, na atuação pública, na política, você tem que ter pessoas que estão, pelo menos, na oitava camada. Ou seja, pessoas que são capazes de olhar a sua própria vida com olhos críticos e perguntar assim, o que eu fiz da minha porca vida? Se ele não chegou nem isso, então ele não tem, de fato ele não tem uma atuação pública, ele tem apenas uma encenação pública. Ele está fingindo para brilhar dentro dos olhos da mãe dele ou da amante dele, tá entendendo? Ou da mulher dele. Ele não vai passar disso, é tudo teatrinho, gente. Agora, se você acha assim, por exemplo, você acha que o nosso presidente está na 10ª camada? O que é a 10ª camada? A 10ª camada é a visão correta de toda a estrutura social e do seu lugar dentro dela. Você acha que ele tem? Claro que não tem. Você acha que algum ministro tem? É claro que não tem. Você acha que algum deputado ou senador tem? Não tem. Você acha que algum professor universitário tem? Não tem. Eu tenho. Eu provei que tenho. Por quê? Porque eu fui capaz de fazer um plano e botar esse plano em ação e obter o resultado que eu queria. Ou seja, eu provei que eu sei como funciona a sociedade brasileira e qual é o botão que você tem que apertar para desencadear certos efeitos. Não foi efeito total, que eu jamais planejei o efeito total. Algum dia eu fiz um plano de, não, eu vou tirar os comunistas do poder e botar um partido de direita. Nunca fiz isso. O meu plano foi simplesmente mudar o panorama cultural, abrir um rombo dentro da hegemonia e permitir a discussão. Isto eu inventei e isto eu fiz. E o sujeito não tem que provar que ele sabe fazer aquilo que ele já fez. Tá certo? Então, pessoas que têm, vamos dizer, uma camada 10 no Brasil, eu conheço eu mesmo. O falecido Paulo Mercadante também. Ele entendia a sociedade brasileira muito mais profundamente do que parecia. Tá certo? Quem mais? Praticamente mais ninguém. Tinha pessoas que às vezes tinham um relance, uma sacação, né? Como o falecido Gerardo Melo Mourão, ou outros, ou o próprio Enio Silveira. O Enio Silveira era um homem inteligentíssimo, né? Então, às vezes entendia o que estava acontecendo. O que estava acontecendo em escala nacional, não na escala, como é que diz, bairrística dele. Né? Quer dizer, sabia para onde ia o país e sabia qual era o botão que ele tinha que apertar para o país ir para o lado que ele queria. Tá certo? Então, eu sei fazer isso. Tem alguém no Senado Federal que sabe fazer isso? Não tem. Tem alguém nas Forças Armadas que sabe fazer isso? Não tem. Então, gente, nós estamos lascados, essa que é a verdade. Toda a discussão política brasileira é besteira, só besteira, é só pose, tá certo? Ajudada pelo pessoal universitário. E ajudada também pelo pessoal da direita que
não é capaz de fazer um trabalho historiográfico sério, né? E usa, ambos lados usam a historiografia como propaganda. Né? Você só tem propaganda comunista por um lado e propaganda corporativista das glórias do Exército Nacional do outro lado. Porra, né? O primeiro historiador profissional que tentou fazer algo que ia um pouco contra, né, os mandamentos divinos do Partido Comunista foi o Marco Antônio Vil. Mas o livro dele é uma besteirinha. E aquela tese, não foi ditadura. Como não foi ditadura, porra? Hã? Eu vi o número de gente que foi preso na época, eu vi. Claro que era uma ditadura. Era dita branda comparado com o que tem agora. Hã? Porque agora basta você dar uma opinião, você está na cana. Naquela época não tinha isso. Eles prendiam gente que estava ligada ao movimento. Né? Eu tive parentes e contraparentes que foram presos porque estavam no grupo do Marighella. Um deles era o homem que consertava as armas para o Marighella. Portanto, é um homem responsável por muitas mortes, evidentemente. Né? Esse foi para a cana. Né? Daí, mais tarde, ele foi exilado para a Suécia. Né? Primeiro foi para o Chile. Daí, no Chile, deu aquele rolo. O embaixador sueco catou ele, catou a família inteira, mandou para a Suécia. Deu emprego, deu residência, deu aposentadoria. Tudo maravilha, maravilha. Passado 2 anos, está o homem de volta no Brasil. Encontra ele na rua. Fala, ô, senhor Antônio, o que o senhor está fazendo aí? Os milicos vão pegar você. Ele disse, eu prefiro ser pego pelos milicos do que viver na Suécia. Eu falei, por quê? Ele disse assim, lá eu estou vendo televisão, vem o meu neto, muda o canal. Se eu reclamo, ele vai na delegacia e os caras vêm me prender. Eu não quero viver lá, prefiro viver aqui, O sujeito preferia ser preso pelos milicos brasileiros, ele seria melhor tratado do que na Suécia. Isso eu não estou inventando, bicho. Eu vi e ouvi. Né? Um personagem que eu não conhecia ele profundamente, mas era um contraparente meu. Né? Então, também é o sujeito, vamos dizer, que tinha armas escondidas no quintal dele. E quando ele foi preso, quem que teve que catar as armas e escondê-las? Eu. Né? O serviço sujo sempre termina para mim, né? Eu não estava mais ligado à esquerda nenhuma, mas daí chega a mulher do cara, a velhinha chorando, tá bom, como é que eu vou negar? Né? Então, essas coisas, também, essa velhinha também ela está na lista das vítimas da ditadura. Ela morreu de velha na Suécia. Como é que é isto? Né? Quer dizer, alguém se... Eu lembro, por exemplo, quando trocaram um grupo de terroristas brasileiros pelo embaixador alemão. Acho que eram 40 pessoas. E tem a foto dos caras, né, no aeroporto. Olhe bem esta foto, vê se algum ali parece que está doente ou machucado. Nenhum. Estão todos ótimos. Falei, mas se eles foram horrivelmente torturados, como é que eles podem estar com essa cara saudável, porra? Realmente não é possível. Tem algo errado nisso aí. Agora, do outro lado também tem coisa errada. Por quê? Você dizer que os militares livraram o Brasil do comunismo é uma grossa mentira. Seguinte, o único militar que agiu ali foi o Olímpio Mourão Filho. E ele agiu contra o comando dos seus chefes. Ele botou as tropas na rua porque ele quis. O resto não queria. Será que Castelo Branco queria, Costa e Silva queria? Ninguém queria nada. Outra coisa, quando o Olímpio Mourão Filho botou as tropas na rua em Minas Gerais, o João Goulart não era mais presidente, ele já tinha sido destituído pelo Congresso, meu Deus do céu. Então dizer que os militares derrubaram o João Goulart, mas não derrubaram nada, eles saíram para a rua quando o homem já estava derrubado. Eu lembro, eu não preciso de testemunhos dos outros, eu assisti à sessão, o presidente do Senado era o Auro Moro Andrade, né? Ele disse, então declaro vaga a presidência da República, já nomearam imediatamente então, o presidente da Câmara, o Ranieri Mazzilli, como presidente interino. Pronto. Estavam livres do João Goulart. Então, para que precisava os milicos na rua? Não precisava. Se você pensar bem, quantos tiros eles deram? Nenhum. Em quantas pessoas eles bateram? Nenhum.
O único caso que houve deles bater em alguém foi um grupo de arruaceiros lá no Nordeste, pegou o líder comunista Gregório Bezerra e estava dando os tabefes nele. E daí o comandante do quartel, que era o general Hélio Biapina, viu aquilo e foi lá, soltou, libertou o Gregório Bezerra, levou para a cadeia para os caras não matarem ele. Né? E a lenda comunista diz que foi o general Hélio Biapina que maltratou ele. Eu acreditei nisso durante 30 anos, até que um dia eu vi as cartas da família do Gregório Bezerra agradecendo ao general Hélio Biapina por ter salvado o cara. É. Isso foi a única violência que houve no dia 31 de março para 1º de abril. Não houve nada. Houve também o general César Montanha, tomou um forte no Rio de Janeiro, dando uma porrada na cara do sentinela. Falou, sai daí, pá! E tomou um cara sozinho, um velhinho, tomou o forte, pô. Isso foi tudo. Ora, violência começa a partir daí. Quem começa a violência? Os comunistas começam. Porque eles já estavam preparados para a guerrilha fazia muito tempo. Desde 1963, que Cuba mandava dinheiro para o pessoal das ligas camponesas, chefiada pelo Francisco Julião, e ele montou então a guerrilha já em 63. Inclusive no famoso debate com o João Pedro Stedley, né, ele disse, os líderes de 64 mataram todos os líderes da Liga Camponesa. Eu falei, cala a boca, burro, isso foi em 63, não tem nada a ver com 64. Né? Ele tem que ficar quietinho, né? Ele saiu dizendo, se eu soubesse que ia ser tratado assim, eu nem via. Eu falei, não é para vir mesmo, vai pastar, vai falar besteira lá para sua mãe. Né? Então, você vê, eu estou nesse negócio, vai fazer 40 anos. Eu não levo mais nada a sério. O brasileiro não leva mais a sério. Desculpe, não dá. Os brasileiros sérios que eu conheço são todos meus alunos. Pessoas das quais eu tenho muito orgulho, como o Silvio, o Bernardo, né? Os Weintraubs, né? O Ernesto Araújo. Ernesto não estava presente, não foi, mas eu gostaria que ele estivesse. Porque se você somar todos os ministros que sobraram no governo Bolsonaro, todos eles juntos não são dignos de engraxar o sapato do Ernesto. Não são intelectuais, não são pessoas de estudo. Pode ter um ou outro administradorzinho bom lá. Administrador medíocre que não rouba. Isso no Brasil já basta para fazer do sujeito um santo. Ele é beatificado. Aliás, o próprio Bolsonaro é beatificado porque ele não rouba. Claro que não rouba. Todo mundo sabe disso. Né? Daí aparece lá, o chofer do filho dele fez não sei o quê. Vê o que eles têm que buscar para tentar, né, emporcalhar a imagem do cara.